Nós temos vivido um dia de cada vez e é tão importante nós guardarmos sempre essa realidade no nosso coração. Se temos um dia para ser vivido, temos que vivê-lo intensamente. E a maneira de vivermos aquilo que é o sonho de Deus, quando Ele disse, Jesus, olha, eu quero que vocês tenham vida e a tenham com abundância. E essa vida abundante vem através do conhecimento da palavra de Deus. E Deus, o Pai, tem um lamento aqui na Bíblia que diz assim, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E é exatamente a falta do conhecimento e o conhecimento da palavra que leva muitas pessoas a tropeçarem, a não desfrutarem da vida que Jesus Cristo disse que seria possível vivermos aqui na terra. Uma vida chamada abundante. O que Jesus Cristo veio fazer não foi simplesmente só estabelecer doutrinas ou um conjunto assim de preceitos ou uma nova religião. Não, Ele mesmo definiu a sua missão dizendo, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. E é você, no meio de bilhões e bilhões de seres humanos, Ele sempre olha para você como se não existisse ninguém mais, só você. Ele sabe até quantos fiozinhos de cabelo você possui, mas o desejo do coração dele é que você tenha relacionamento com Ele. Nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Sabemos o que é o nosso corpo, sabemos o que é a nossa alma, é o nosso psique, mas agora nós somos o espírito, veio de Deus. E é por isso que há de grande diferença entre nós e um macaco, um elefante, um cachorro, porque os bichos foram feitos também por Deus, mas só o ser humano, eu e você, possuímos algo de Deus em nós, que é o Espírito. Isso nos leva à comunhão com o Criador, ao relacionamento com Ele, à intimidade com Ele. Por isso que na própria Bíblia há um desafio dizendo, para conhecermos a Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vai o quê? Nos libertar. E libertar de quê? De muitos conceitos, de muitas situações que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Êxodo capítulo 20. E Êxodo capítulo 20 tem os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são como se fossem assim, degraus, que nós subimos um junto do outro, mas temos que ser mais linear os 10. Não é subir um, depois sobe o outro, não. Nós temos que andar no mesmo patamar, fazendo o quê? A vontade de Deus o Pai. Então, em Êxodo capítulo 20, verso 1, diz assim, então falou Deus todas essas palavras aqui, do capítulo 20, o Senhor dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é esse. Não terás outros deuses diante de mim. Não existe outro Deus. Não existe outro Criador. Não existe outro que nos fez. Não. Só existe Deus. Qualquer outro Deus são deuses falsos. O Deus que é Deus, Deus, Deus. Por isso diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Jesus Cristo veio exatamente para que pudéssemos conhecer Deus. E conhecer Deus é a aventura mais fascinante que o ser humano pode experimentar. Nada se compara em conhecer Deus. Por isso que a palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque vamos à igreja só para adorá-lo, mas mais que isso, para conhecê-lo. Hoje eu o conheço mais do que ontem, mas se amanhã Deus me der a graça da vida, eu estarei conhecendo Ele amanhã mais do que eu conheço hoje. Por isso que o conhecimento de Deus é que traz ao nosso coração paz, traz ao nosso coração alívio, nos leva a viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida que é o sonho de Deus para nós.
Por isso ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Mas é óbvio, se Deus é o único Deus, como eu posso ter outros deuses diante dele? Mas existem os falsos deuses. Existem os ídolos. E os ídolos, e Jesus fala de uma forma tão clara. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus Cristo veio exatamente para que pudéssemos conhecer Deus, conhecer o Criador, mas conhecê-lo também como Pai. Muitas pessoas veem Deus só como o Todo-Poderoso, o Criador, Ele é Deus. Mas agora, Jesus veio para mostrar a você, quem é Deus. Por isso, não existe outro Deus. Deus é um só. Os homens podem fazer outros deuses. Outros podem se prostrar diante de criaturas. Mas Deus é um só. Deus é Deus. Por isso que aqui o primeiro mandamento é esse. Não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, ou é tudo ou é nada. Ou você o tem ou você não tem. Ou você tem a vida eterna ou você não tem. Compreende? Deus criou anjos, arcanjos, querubins, serafins e nos criou também. E é tão interessante que Deus nos criou a sua própria imagem. Nós somos a imagem, a semelhança de Deus. Não é o meu corpo que é a imagem, a semelhança de Deus. Não é a minha alma, minha mente, minha emoção, minha vontade. Isso faz parte da vida de Deus em mim. Mas eu sou um espírito. Eu sou um espírito. O que significa isso? Eu tenho essa expressão de Deus na minha vida, que é o que? O meu espírito. Sabe, meu corpo tem um tempo de validade. E quando esse tempo de validade termina, minha alma vai junto. Minha mente, minha emoção, minha vontade. Mas meu espírito não. Aqui que está algo. Eu sou um ser espiritual. Eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. E eu vivo num corpo. Mas aqui diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que significa? Eu não posso ter em adoração nada além do que Deus. Aqui está a palavra dele. Tudo que eu preciso ouvir de Deus já está revelado aqui. Por isso que Jesus Cristo veio e ele disse assim, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você conhece aqui a palavra dele? Quando você lê, você ouve Deus falando com você. E ele está falando conosco agora assim, não terás outros deuses diante de mim. Não podemos ter qualquer outro Deus a não ser Deus. Jesus Cristo veio exatamente para revelar o caráter de Deus, o próprio Deus. Jesus Cristo é Deus. Deus se encarnou. Deus veio até nós para que nós pudéssemos desfrutar dessa revelação, de termos comunhão com Ele, de termos relacionamento com Ele, de ouvirmos a sua voz. Por isso que o ser humano carrega o quê? A imagem de Deus. A imagem de Deus na nossa vida. E esse vazio que existe dentro do ser humano, porque nós somos um ser espiritual. Da mesma maneira que o nosso corpo precisa de arroz, feijão, carne, verdura, a nossa alma precisa de Deus. Compreende? Há esse vazio dentro do coração do homem. E esse vazio tem a forma de Deus. Só Deus é que pode preencher esse vazio do coração do humano. Por isso diz, não terás outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Os homens podem fabricar deuses de prata, de ouro, de todas as maneiras, se encurvar diante daquilo. Mas Deus não está nem aí.
Por quê? Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus podia ter feito o homem como se fosse um robô, para adorá-lo, para servi-lo, mas não é isso. Deus trouxe para nós a imagem dele na nossa vida. E somente a imagem dele em nós que nos faz viver a realidade daquilo que ele preparou para nós. Aqui, nós somos só, como diz a Bíblia, peregrinos e forasteiros. Nossa morada permanente não é aqui. Estamos aqui só de passagem. E aqui é o tempo que vai determinar também onde vamos passar a eternidade. Ou nós temos aqui o que está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Quando eu sigo esse mandamento, não é uma sugestão, é a única que existe. Não existem outros deuses. Tudo é falso. Tudo é falso. Tudo é engano. Satanás, ele é mentiroso. Entende? A Bíblia diz que ele é mentiroso. É o pai da mentira. E tudo que Satanás quer é que a pessoa o adore. Lembra lá da tentação de Satanás a Jesus? Disse, levou, mostrou toda a glória do mundo e disse: se prostrado me adorares, tudo te darei. E Jesus disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não existe uma outra opção de culto a não ser para Deus. Não existe. Não existe. Ou nós nos dobramos diante dele em adoração, ou vamos nos curvar diante das trevas, Satanás e seus demônios. Tudo que Satanás quer é exatamente que você o sirva, o adore. Mas Jesus Cristo, que Satanás, ele é mentiroso, pai da mentira. Só Deus é que é para ser adorado. Não existe um outro Deus. Tudo é falso. O único Deus é o Senhor. Não existe outro. E é preciso que hoje você tome uma posição. Durante os minutinhos que estamos juntos, é para você não esquecer dessa realidade. O primeiro mandamento, Deus fala: eu sou. Eu sou. Eu sou. Não terás outros deuses diante de mim. Mas esse Deus diante dele não faz mal nenhum para ele. Deus é Deus, mas faz para nós, criaturas de Deus. Quantas vezes homens têm levantado outros deuses tão falsos? Isto vai te levar ao quê? Ao engano. Há caminhos que aos homens parecem perfeitos, mas que no fim são caminhos de morte. Por isso que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo veio exatamente para nos salvar, para que nós pudéssemos aqui na terra conhecer Deus. E vamos conhecer e desfrutar com Ele por toda a eternidade. Aqui, como a Bíblia diz, somos apenas peregrinos e forasteiros. Mas é aqui que fazemos a escolha de onde vamos passar a eternidade. Quando tomamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aí sim explode dentro de nós uma certeza tão gloriosa, que é a certeza da salvação. Eu te abençoo para que você possa viver sempre curvado diante dele, que é o Criador dos céus e da terra, que é o nosso Pai Celestial e que enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Amém.